Vamos mergulhar na história de duas das rainhas mais fascinantes e controversas que o mundo já viu. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Vilã ou heroína? É uma dúvida que perseguiu tanto Ana Bolena quanto Maria Antonieta por séculos. E o mais impressionante é isso. Mesmo com mais de 200 anos separando uma da outra, o destino delas foi, bem, assustadoramente parecido. Essa é a história de como a memória coletiva lembra e, às vezes, reescreve por completo a vida de mulheres poderosas que simplesmente não seguiram as regras. Então vamos começar pelo começo, pela ascensão delas ao poder. Porque olha, apesar do destino trágico em comum, a jornada de cada uma até o trono não poderia ter sido mais diferente. Olha só que contraste. De um lado a gente tem Ana Bolena, filha de um nobre sim, mas de uma linhagem menor. Ela usou a própria inteligência, o charme e uma ambição de ferro para subir na corte inglesa. Do outro lado, Maria Antonieta, nascida arquiduquesa da Áustria, filha de uma imperatriz poderosa. Ela não precisou lutar por nada. Foi enviada para a França aos 14 anos como uma peça num grande acordo político. Ou seja, uma construiu o próprio caminho, enquanto o caminho da outra já estava totalmente traçado. E aqui a gente vê a audácia da Ana Bolena em ação. É uma frase que define tudo. Ela basicamente disse não para o homem mais poderoso da Inglaterra. Ela se recusou a ser só mais uma amante. Essa recusa, essa atitude desafiadora, foi o que obrigou o rei Henrique VIII a romper com a Igreja Católica e mudar para sempre a história da Inglaterra. Tudo isso para poder se casar com ela. Já a Maria Antonieta, bom, ela não teve muita escolha, né? O casamento dela com o futuro rei da França foi um ato político puro. Foi tudo acertado por procuração em Viena antes mesmo dos dois se conhecerem pessoalmente. Imagina só, com 14 anos, ser enviada para uma corte estrangeira com o peso de uma aliança entre duas nações rivais nas costas. É um fardo e tanto. E claro, uma vez no trono, as duas sentiram o peso da coroa de um jeito bem particular. Elas passaram a viver sob um microscópio, um escrutínio público constante e implacável. O poder veio com um preço altíssimo. E as críticas que elas sofriam eram, nossa, muito parecidas. Ambas foram pintadas como as forasteiras, as intrusas que vieram para perturbar a ordem. Ana era a outra mulher, a que destruiu um casamento real e causou uma ruptura religiosa. Maria Antonieta era a austríaca, a estrangeira gastadeira que ganhou o apelido de Madame Déficit, e ela ainda era alvo de um trocadilho cruel em francês, l'Autrichienne, que soava como a cadela austríaca. E além das fofocas e acusações, elas tinham que lidar com pressões enormes. A principal de todas, a obrigação de dar à luz um herdeiro homem para garantir a continuidade da dinastia. A demora de Maria Antonieta para ter filhos e o fato de Ana Bolena ter tido uma menina, a futura rainha Elizabeth I, foram vistos como fracassos pessoais. E isso, claro, só jogou mais lenha na fogueira do ódio público. E para essas duas rainhas, todo esse ódio público, somado às intrigas políticas, acabou levando ao mesmo final. Um final sombrio e violento. A coroa, que uma lutou tanto para conseguir e que foi imposta à outra, no fim foi a causa da morte de ambas. A queda delas seguiu um roteiro quase idêntico, um padrão bem previsível. Primeiro, elas perderam o favor do rei. Depois, vieram as acusações falsas, inventadas só para justificar o que estava por vir. Aí, um julgamento de fachada, onde o resultado já estava decidido antes mesmo de começar. E o ato final, a execução pública, um espetáculo para se livrar de uma mulher que se tornou inconveniente. E as acusações formais, bom, elas foram feitas sob medida para cada uma. Ana foi acusada de crimes pessoais chocantes para a época, adultério, incesto, feitiçaria. Já Maria Antonieta foi acusada de crimes contra o Estado, alta traição, de esvaziar os cofres da nação. Mas, no fundo, tanto um julgamento quanto o outro não passaram de uma grande farsa política. Maria Antonieta, depois de uma tentativa de fuga que deu errado e de meses de uma prisão terrível, encarou a guilhotina. Era o auge do período do terror da Revolução Francesa. Ela tinha apenas 37 anos. Já a Ana, condenada por um tribunal de nobres, teve uma execução, digamos, mais privilegiada. Foi executada por um espadachim francês considerado mais eficiente. E o discurso final dela é de arrepiar. Em vez de xingar, de clamar por justiça, ela elogiou o rei que a mandou para a morte. Muitos dizem que foi uma última e desesperada tentativa de proteger sua filha, a pequena Elizabeth. Mas a morte delas não foi de forma alguma o fim da história. Pelo contrário, foi só o começo de uma longa batalha pela memória, pelo legado de cada uma. Uma batalha, aliás, que continua até hoje.
Para a gente entender o que aconteceu depois, é preciso conhecer um conceito-chave: historiografia. O que é isso, afinal? De forma bem simples, é o estudo de como a história é contada. A história não é um conjunto de fatos parados no tempo. Ela é uma narrativa. E essa narrativa é constantemente recontada, reinterpretada por cada nova geração que olha para o passado com outros olhos, com outros valores. E a mudança na reputação delas é a prova viva disso. Por séculos, Ana e Maria foram as vilãs da história, sabe? Eram usadas como exemplos do que acontece com mulheres ambiciosas demais. Mas, nos últimos tempos, elas renasceram. Hoje são vistas como ícones, como vítimas, até como símbolos feministas e heroínas trágicas. E o que causou essa virada de 180 graus? Foi uma combinação de fatores. O movimento feminista, lá nos anos 60, começou a olhar para essas mulheres e ver a transgressão delas não como um defeito, mas como um ato de resistência. A própria academia passou a dar mais atenção às mulheres como personagens centrais da história. E claro, a cultura pop, com seus filmes, livros e séries, encontrou em Ana e Maria as protagonistas perfeitas por nosso tempo. No fim das contas, a forma como a gente enxerga Ana Bolena e Maria Antonieta hoje funciona como um espelho. A história delas e como a gente a reinterpreta diz muito mais sobre a nossa sociedade atual, sobre o que pensamos de poder, ambição e feminilidade do que sobre a época em que elas viveram. Isso tudo deixa uma pergunta no ar para a gente pensar. Quais outras figuras históricas que hoje a gente julga com tanta certeza talvez sejam vistas de uma forma completamente diferente daqui a 100 ou 200 anos?